O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, o jubileu da vida consagrada, celebrado em plena peregrinação da esperança, revela-nos verdadeiramente que a esperança não engana e que a vida consagrada é um raio de luz que emana da fonte dessa certeza, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo ressuscitado, revestido de uma nova humanidade, é a origem da vida que se estrutura nos conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência. Estes não são uma mera materialização heroica da natureza humana, mas são sim sinal da vida nova, assumida por homens e mulheres na estruturação da sua humanidade e identidade cristã. Princípio e força de construção do mundo novo. Construção essa que se desenvolve a partir de Deus e do seu Espírito. De facto, irmãs e irmãos, face aos tempos complexos e difíceis que vivemos, a vida consagrada surge hoje, não como alternativa ao mundo, que nunca o foi, mas como projeto para que todos os homens e todas as mulheres vivam a sua humanidade em plenitude. Vivam como verdadeiros irmãos. Vivam como filhos e filhas do Pai Celeste. O que equivale a dizer viver essa vida à maneira de Deus em Cristo e não segundo os padrões humanos e terrenos. Que maravilha! O fascínio da vida consagrada reside na realização na carne humana, nas vicissitudes da história, da vida nova própria dos filhos de Deus. Tal como Jesus Cristo nos revela como a sua natureza humana se realiza como filho de Deus, doando-se, não se poupando, consumando-se, e assim ele realiza o seu eu filial no corpo de um verdadeiro homem. Também as consagradas e os consagrados, através dos votos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência, e ungidos pela graça do Espírito Santo, encarnam e cumprem, numa história concreta, em carne humana, essa vocação tão excelsa de ser filhos de Deus, discípulos de Jesus, homens e mulheres em peregrinação para a esperança da vida eterna. E quando os consagrados e as consagradas, com a dádiva de si mesmos, com a entrega abnegada ao serviço do reino e dos irmãos, são o coração do mundo, então a humanidade inteira vem trespassada, vem penetrada de amor, de dom de si mesmo, alcançando na dimensão da história e do tempo uma nova e muito superior dimensão, aquela da eternidade, própria e vinculativa de Deus.
Uma reconfiguração maravilhosa da humanidade, portanto, assente na comunhão com o Pai e também de a criação que se torna nova criação, porque liberta das sujeições ao pecado e ao mal. Por isso, neste dia e sempre, louvemos e agradeçamos ao Senhor por nos dar, na vida consagrada, um sinal de esperança tão visível e irrefutável. É na senda deste deslumbrante sinal que olhamos com compaixão e esperança para os paradoxos da atualidade, não desanimados, mas fortalecidos no vigor daquela certeza de que o Senhor incessantemente ergue os prostrados, cuida dos pobres e excluídos, cura os doentes e ressuscita os mortos. Olhando para o panorama do mundo, como não constatar como se reabriram divisões polarizadas entre nações e blocos de potências? Como não constatar o ressurgimento da potência assente na lei do mais forte e que não poucas vezes espezinha o mais débil? Como não verificar como se luta pela preponderância determinante dos poderes e capacidades em base às potencialidades bélicas? Reativou-se a corrida ao armamento, aumentou o medo e a incerteza face ao futuro, cresceu desproporcionalmente a pobreza e a exclusão. Palavras referidas que todos julgávamos já banidas do cotidiano do humanismo e das civilizações. Realidades que supunham-nos separadas da parábola da compreensão e do entendimento. Em suma, que não passavam apenas de dramáticas recordações pertencentes ao passado. Mas hoje, quase que em processo de retrocesso, voltamos a ser ensombrados pela incerteza e pela desconfiança. E por isso, a vida consagrada de evangélica inspiração nos vivifique na confiante esperança que nunca engana. Através dela cumpre-se a encarnação dos valores do reino na história do mundo, da humanidade e de cada pessoa. E nessa medida, a própria vida consagrada se afigura hoje como fonte e como realidade de esperança. A palavra de Deus escutada oferece-nos uma luz inspiradora acerca do modo concreto como a vida consagrada vive e deve viver hoje, para que seja realmente essa força da esperança, para que tenha a capacidade de configurar, a partir da referência do Evangelho, o próprio mundo, a própria sociedade. Sim, caras irmãs e caros irmãos, estamos certamente num dos momentos da história em que o tão fundamental princípio segundo o qual Deus recria e reconfigura o mundo a partir da regeneração e conversão de cada um é mais necessário do que nunca ser recordado e reescutado. É-nos permitido eleger 3 palavras, 3 verbos da palavra de Deus escutada, os quais se afiguram igualmente como concretizações dos nossos votos evangélicos. Essas 3 palavras são esmagar, que nos remete para a pobreza, exaltar, que nos remete para a castidade, e bem dizer para a obediência. A primeira palavra é esmagar. Ouvíamos na primeira leitura: o Senhor conduziu-te para esmagar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Este mesmo verbo encontra-se no livro do Gênesis, quando o Senhor Deus profere aquela palavra de esperança acerca da vitória sobre o mal e sobre o maligno, referindo-se à mulher que ali é figura da Virgem Santíssima. Esta, lê-se no Gênesis, esmagar-te-á a cabeça.
Esmagar é um gesto de vitória, de superação daquilo que agride o ser humano e a sua dignidade. A força desse gesto não reside em capacidades físicas, nem está na potência material de alguém. A sua força encontra-se no amor e na liberdade. Tal como a luz aniquila as trevas, o amor esmaga o egoísmo e dissipa o egocentrismo e todas as formas de rebaixamento do ser humano. Os consagrados imitem o voto de pobreza e, com a sua liberdade e despojamento por amor a Deus e ao próximo, não possuem outra riqueza senão a riqueza do coração. Reside aí a sua força, o seu poder, na capacidade e possibilidade de amar a todos sem distinção, de não ter outro bem além da salvação do nosso próximo. Nesta hora em que algumas nações combatem e outras se preparam para outros ou os mesmos conflitos, sejam os consagrados a indicar que a nossa única arma é a do serviço e da oração. Aqui mesmo em Fátima, Nossa Senhora indicou que era o terço caminho para a paz. Somos pobres de coisas, porque estamos ricos da verdade e do amor. Esmaga o belicismo e a violência com a paz e com a pobreza, que são os dois rostos do amor ao próximo. Servi-lo, dar a vida por ele, porque tão pouco és senhor da tua vida que não te pertence e por isso até dela estás desprendido. Só assim, cara irmã e caro irmão, poderás esmagar os interesses materialistas mundanos. A esperança que irrompe da possibilidade de esmagar a injustiça exige a tua simplicidade de seres um humilde profeta, a denunciar a corrupção do homem pelo homem. Ser pobre para esmagar a pobreza na opção preferencial pelos últimos excluídos. A segunda palavra é exaltar. Deus exalta para sempre o teu nome. O Senhor exaltou os humildes. É um esplendente rosto da esperança, porque nos sintoniza com um horizonte de vida acima do temporal, acima do mundano. Exaltar não se limita a afirmar uma superioridade de posição, mas fundamentalmente vislumbra uma outra nova dimensão. E assim, Deus que exalta quem tudo deixa e abandona por Ele e pelo seu reino, também nos comunica as suas mesmas medidas. Não é uma recompensa à exaltação, mas a dádiva de Deus dos seus padrões. Quando o Evangelho alerta, sede perfeitos e misericordiosos como o vosso Pai Celeste, estava a estabelecer as novas referências do ser humano. Não é o progresso ou o desenvolvimento individual rumo ao êxito, ou até se tornar o maior de todos, mas é a singularidade da humildade que faz com que quem se humilha seja exaltado. A exaltação pretende elevar o homem à condição de amigo de Deus, a situar a humilde e pequena criatura na possibilidade de ser parceiro de relação com o Senhor, a viver com Ele um diálogo íntimo de amor. Exaltar alguém é obra e ação só de Deus, não do homem. Ora, a forma excelsa de ser exaltado é viver a castidade na liberdade, como excesso de amor com Deus e para Deus. Tudo é teu, Senhor. Eu te pertenço, a ti me entrego. Como Maria, os consagrados não são só destinatários de exaltação, mas também seus promotores na promoção da dignidade humana, na promoção da justiça, na promoção da paz. A terceira palavra é bem dizer, que vem atribuída tanto a Deus como a pessoas concretas, mulheres e homens. Bendito seja Deus,
refarão ao longo da primeira leitura. Bendita sejas, minha filha. Bendito seja Deus de Israel. Bem-aventurada aquela que te trouxe no seu seio. A arte do bem-dizer a alguém ou o próprio mundo equivale a situá-lo no caminho não só do progresso terreno, mas fundamentalmente a colocá-lo na estrada da eternidade e, portanto, da salvação. E a esperança do mundo reside na oportunidade que é necessário dar à humanidade de ela conhecer essa bênção, de conhecer a nova vida de Deus que nos liberta do pecado e conduz à plenitude da graça. Bem-dizer, então, é a expressão de quem quer o que Deus quer, e a sua vontade é que todos sejam salvos. E a vontade de Deus é, pela nossa obediência, a nossa vontade também. A obediência torna-se assim, não uma atitude cega. Correria mesmo o risco de ser uma vã passividade. Mas na esperança, vemos que a obediência é o compromisso por agir, por colocar todas as nossas forças e energias ao serviço do outro, que é Deus. Como ouvi dizer um dia a um santo ermita, não devemos ficar à espera que as coisas aconteçam, mas devemos fazer acontecer as coisas. A obediência é sempre esta entrega apaixonada e total a uma esperança que é Deus e que nos faz mergulhar no plano maior, que é o plano da salvação. Ninguém se salva sozinho. Deus está sempre presente, caminha ao nosso lado para o reconhecermos na Eucaristia da vida. Na bênção bem-aventurada, que transcende a distância entre terra e céu, entre tempo e eternidade, celebra-se a decisiva reconciliação entre Deus e humanidade. Ser bênção e bem-dizer para testemunhar Jesus Cristo e colocar o mundo no coração de Deus é hoje nossa missão, missão de consagrados. Assim, a bem-aventurança não é só piedoso desejo, mas é doação de possibilidade de salvação. Bem diz, cara irmã e caro irmão, bem diz na luz da obediência à vontade do Pai os povos e as nações. Bem diz os homens e as mulheres. Que a vida dos consagrados e consagradas seja o perpétuo cântico de louvor a bendizer o Senhor, para que nessa bênção seja abençoada a terra inteira. Amém.